Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, desta vez com a temática Arranjo Simples e Combinação Simples. Sou o professor Wesley Portela e espero contribuir com o aprendizado de vocês durante essa aula. Durante essa aula também a gente vai ver alguns conceitos, certo? De como diferenciar o arranjo da combinação, porque existe, né, essa diferenciação que a gente, pela leitura da questão, já consegue identificar, certo? Então a gente vai treinar bastante isso aí. Começando pelo arranjo simples, uma pequena introdução, certo? Vamos começar introduzindo a partir de um exemplo. Por quê? Porque tanto o arranjo quanto a combinação, eles derivam de onde? Derivam do princípio fundamental da contagem, que já foi uma temática de uma aula passada, que a gente já estudou um pouco sobre o princípio fundamental da contagem. Então agora a gente vai ver o quê? O arranjo simples. Então, eu estou tentando fazer aqui uma ponte entre o princípio fundamental da contagem e o arranjo simples. De onde é que vem a fórmula do arranjo simples? Para isso, eu trouxe aqui o exemplo 1. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra porta diferente? Ou seja, gente, de 8 portas. Quando ele vai abrir a primeira porta, certo? Ele tem o quê? 8 possibilidades de portas. Só que como ele já entrou por uma, depois que ele abre a primeira e ele tem que sair por outra, e aqui ele tem que sair é diferente da que ele entrou, então vai restar quantas portas para ele escolher para a saída? 7. Então, 8 vezes 7 totalizam o quê? 56 maneiras possíveis. E aqui a gente vai um pouco reformular esse enunciado, que ficaria agora da seguinte maneira: de quantas maneiras distintas uma pessoa pode escolher duas portas, entrada e saída, entre 8 portas diferentes? É a mesma conta, né, gente? O mesmo princípio. Aqui, ó, ele já dá uma palavrinha-chave: maneiras distintas. Geralmente, toda questão que vier esse nome, maneiras distintas, já vai se tratar de arranjo, porque a ordem vai importar, que a gente vai falar isso mais na frente. Então, de quantas maneiras distintas uma pessoa pode escolher duas portas? Eu tenho uma porta de entrada e a porta de saída. Então, ele tem que escolher duas entre 8 portas diferentes. Para realizar essa conta, você vai fazer o quê? 8 vezes 7. Mesmo cálculo, 56 maneiras possíveis. A primeira porta que ele for abrir, ele vai ter todas as 8 à sua disposição. E quando ele abre a primeira, ele tem que sair por outra. A que ele vai sair é diferente da que ele entrou, logo a que ele entrou não pode entrar nessa conta. Então, se tinha 8, vai ficar agora o quê? 7. Então, 8 vezes 7, totalizando 56 maneiras possíveis. Agora você fique bem atento a esse cálculo. Qual é a resposta da questão? 8 vezes 7. O que é que a gente vai fazer? Uma manipulação algébrica. 8 vezes 7... 8 vezes 7, né? Desconsiderem essa parte aqui, certo? Não tem essa parte. 8 vezes 7. Aí, quem é 8 vezes 7? Eu posso fazer o quê? 8 vezes 7 vezes... Eu posso multiplicar e dividir por 6 fatorial, né? Em cima e embaixo. Porque se eu cortar 6 fatorial com 6 fatorial, ainda continua o resultado 8 vezes 7. E agora eu vou desmembrar esse 6 fatorial. Né? Aí ficaria o quê? 8 vezes 7, né? Aí 6 fatorial, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 6 fatorial. Quem é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? É o quê? 8 fatorial, sobre 6 fatorial. Aí, aqui a gente faz outra manipulação, né? Colocando tudo em termos de 8. Ora, em cima já tinha o quê? 8 fatorial. E embaixo, quem é 6 fatorial? Na mesma coisa que 8 menos 2. Quanto é 8 menos 2? 6, né? 6 fatorial. Então, essa continha aqui é o princípio, né, da continha do arranjo simples. Aqui, ó, entre 8 portas diferentes, ele tinha que escolher o quê? Duas, que é uma de entrada e uma de saída. Então, ficaria 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Esse 2 é o quê? Total de portas que ele tem que escolher, que são duas, uma de entrada e uma de saída. Outro exemplinho também, aqui, para a gente chegar a esse mesmo princípio. Ó. Quantos números distintos de 3 algarismos distintos podemos formar
com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, eu tenho o quê? Tenho 5 dígitos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 algarismos. Desses 5 algarismos, eu tenho que formar o quê? Números com 3 algarismos distintos. Então, eu vou ter o quê? Vou ter aqui o primeiro algarismo, né? O algarismo P1, o algarismo P2 e o algarismo P3. E por que até o 3? Porque o número tem 3 algarismos. Gente, quantas possibilidades eu vou ter para colocar aqui nesse primeiro, no primeiro espaço, certo? No primeiro espaço desse número de 3 algarismos, nas unidades das centenas, eu vou poder colocar quantos? Eu tenho quantos números desses à minha disposição? Relembrando lá do princípio fundamental da contagem. Eu tenho todos 5, né, gente? Então, para o primeiro espacinho aqui do número, vamos ter 5 possibilidades. Como ele diz que algarismos distintos, o número que eu coloquei aqui, não posso mais colocar aqui. Né? Se eu tinha 5 aqui, agora eu vou ter quanto? 4. Se eu já coloquei um aqui, para a última posição só vai me restar 3. Totalizando, 5 vezes 4 vezes 3 corresponde a 60 números distintos. E aqui a gente vai fazer aquela mesma coisinha, né? A manipulação. 5 vezes 4 vezes 3 é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Porque se eu cortar 2 fatorial com 2 fatorial, continua dando minha resposta 5 vezes 4 vezes 3. E aqui eu continuo, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial. É igual a quem é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é a mesma coisa que 5 fatorial sobre 5 menos 3. Por que 3? Porque eu tinha 3 grupinhos aqui, né? Então ficaria o quê? 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque eu tinha 5 algarismos à minha disposição. E sobre 5 menos 3. Por que 3? Porque desses 5 eu tinha que escolher 3, né? 3 algarismos distintos. Feito isso, a gente vem para a definição. Qual é a definição de arranjo simples? É da seguinte maneira. Dados n objetos distintos, né? A1, A2, A3, A4, até a n, um arranjo simples de n elementos formados R a R é uma ordenação. Gente, se é uma ordenação, fica bem claro, a ordem dos elementos vai importar. Se a ordem dos elementos importa, a questão vai tratar de uma questão de arranjo simples, né? E continuando aqui, um arranjo simples de n elementos tomados R a R é uma ordenação de R elementos distintos escolhidos entre A1, A2, A3, A4 e assim vai até a n, sendo R e n números naturais, né? Onde o R tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, para a conta dar certo. E uma ilustração, certo? Aqui, básica, é o quê? Ora, se dados os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, pronto, eu tenho esses 5 dígitos, e eu vou formar 3 números, eu vou formar números de 3 algarismos com esses dígitos. Então, eu formei o número 241, 241. Esse número 241... com a ordem importa dos numerais, por exemplo, se eu trocar 1 com 2, ficaria o quê? 142, mas não posso mudar, né? Por quê? Porque a ordem importa. Vai se tratar de quê? De um arranjo simples, de 5 elementos, porque eram 5 elementos disponíveis, tomados 3 a 3, porque dos 5 eu tinha que escolher 3. Aí aqui, né? Os probleminhas, geralmente, quando vêm as questões, eles vêm indicando o quê? Vem mais ou menos desse formato, né? Dados n objetos distintos, A1 até a n, necessita o quê? Encontrar o número de arranjos simples dos n elementos tomados R a R. O número de arranjos simples de n elementos distintos tomado R a R, denominado de arranjo de n tomado de R, é dado por... Aqui a gente vai ter a formulazinha, certo? Essa aqui era o quê? Era a propriedade. Onde a representação matemática dessa forma aqui. Arranjo de n, onde esse n é o número de elementos totais, o R é o tanto de elementos que eu vou precisar para formar ou meu número ou meu grupo, certo? É como se esse R aqui é como se fosse o número que vai ser tomado R a R, certo? Vai ser
o ordenamento de todos os números possíveis que ele deu na questão. Então, o arranjo de n tomado de r é igual a n fatorial sobre n menos r fatorial. E aqui a gente se lembra daquela fórmula, daquela continha que a gente tinha feito anteriormente, né? Que ficava n, algum número fatorial sobre um número menos o outro fatorial. Então, a fórmula do arranjo simples é essa daqui. E agora a gente vai para os exemplos, né? Para treinar essa questão dos exemplos. Ora, uma companhia aérea possui voos interligando 5 países diferentes, sendo que cada rota interliga 2 países. Então, gente, ó, uma companhia possui voos interligando 5 países. Então, ao todo, eu tenho o quê? 5 países. Desses 5 países, eles são interligados por rotas. E cada rota interliga 2 países, né? Então, ele quer saber, dessa maneira, há quantas rotas possíveis? Ora, vai se tratar de quê? De um arranjo simples de 2 países escolhido entre 5 possíveis. Por que um arranjo? Gente, reparem que a ordem vai importar, certo? Por quê? Porque, ó, ele diz o quê? Possui 5 países. Eu tenho o país A, o país B, o país C, o país D e o país E, certo? Desses 5 países, se eu for do país A para o país E, é uma rota, certo? Se eu for do país E para o país A, é outra rota. Por quê? Porque eu vou estar passando, né, por outros países, né? E eu tenho sempre que levar em consideração que a ordem vai mudar, porque se a rota começa de A e termina no E, é uma coisa. Se a rota começa de E e termina no A, é outra rota, certo? Então, a ordem vai importar. Dessa maneira, como é que a gente resolve? Ora, da seguinte forma, o arranjo, né, de 5, porque ao todo são quantos países? 5. Só que as rotas são constituídas por quantos países? Somente 2. Então, 5 tomado de 2, que é igual a 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Que é igual a 5, quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Então, tem o quê? 20 rotas possíveis. Aqui nós temos o exemplo 4. Um grupo de pessoas é formado por 5 homens e 3 mulheres. Deseja-se formar filas com 5 dessas pessoas, de modo que as 3 mulheres ocupem sempre as 3 primeiras posições. Dessa maneira, quantas filas distintas, olhe bem a palavra distintas, se tem essa palavrinha aqui distinta, você já vai saber que vai se tratar de quê? De um arranjo simples, certo? Quantas filas distintas são possíveis? Olha, gente, a minha fila vai ter quantos espaços? 5 espaços, né? Porque é uma fila constituída de 5 pessoas, no qual ele deixa bem claro que, de modo que as 3 mulheres ocupem as 3 primeiras posições. Então, as 3 primeiras posições vai ser ocupada por mulheres. E as 2 últimas vão ser ocupadas por quem? Por homens. Então, como é que eu vou distribuir essas mulheres aqui, nessas 3 primeiras posições? Quantas mulheres eu tinha ao todo? 3 mulheres. E quantas mulheres vão ser distribuídas aqui? 3. Então, ficaria o quê? O arranjo de 3 tomado de 3, porque eram 3 mulheres e dessas 3 vou usar todas 3. E aqui nós temos os homens. Aqui eu só tenho o quê? 2 espaços para homens, né? Mas quantos homens eu tinha ao todo? 5. Então, de 5 eu vou ter que escolher 2. Então, fica o quê? O arranjo de 5 tomado de 2. E como as filas, né? E como a fila eu não posso dividir a fila em essa fila de 3 ou essa fila de 2, elas são tudo junto, então eu vou ter que multiplicar o quê? Multiplicar esse valorzinho aqui, né? O arranjo de 3 tomado de 3 vezes o arranjo de 5 tomado de 2. Aqui nós temos essa continha. Arranjo de 3 tomado de 3 vezes arranjo de 5 tomado de 2. Quem é o arranjo de 3 tomado de 3? É 3 fatorial sobre 3 menos 3 fatorial, vezes o arranjo de 5 tomado de 2, que é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, igual a... Gente, fica 3 fatorial, né, aqui no numerador. Quem é 3 menos 3? 0. 0 fatorial, certo? Vezes 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Aí, se recordando lá de fatorial, quem é o 0 fatorial? É 1. Logo,
3 fatorial vem para cá, né? 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 vezes. Aí aqui nós temos 5 fatorial, né? Que é a mesma coisa aqui. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial. Dessa primeira parcela aqui, desse primeiro produto, nós temos o quê? 3 vezes 2, que dá 6. E dessa segunda conta, como eu cortei o 3 fatorial com 3 fatorial, restou o quê? 5 vezes 4, que dá 20. 6 vezes 20, 120. Então, eu vou ter o quê? 120 filas distintas possíveis. Certo? Essa questão também daria para resolver por princípio fundamental da contagem, mas como aqui a gente está se tratando de arranjo simples, e a gente sabe que o arranjo simples é uma derivação do princípio fundamental da contagem, então eu optei por resolver essa questão por arranjo. Vamos ver esse outro exemplo. Lucas esqueceu a senha de abertura de seu cadeado e deseja abri-lo, porém ele só se lembra que a senha é composta por 3 números distintos. Falou em números distintos, já vai ver que se trata de quê? De arranjo simples. Quer saber, né? Dessa forma, quantas são as tentativas possíveis de abertura do cadeado? Ora, ele perdeu a senha, mas ele sabe que a senha é composta por 3 números distintos, então vai se tratar de arranjo, né? E ele sabe que esses números não podem se repetir, né? São distintos. Aí quer saber, ao todo, quantas tentativas ele tem para abrir esse cadeado? Ora, gente, os algarismos que ele vai ter à disposição vai ser o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Totalizando ao todo o quê? 10 algarismos. Certo? Só que aqui nós temos o enigma do cadeado. É um número composto por 3 algarismos. Então, tem 3 espaçozinhos aqui. Gente, só que ao todo, ele vai ter quantos números? Quantos algarismos à sua disposição? 10. Mas desses 10, ele vai ter que escolher quantos? Somente 3. Então, vai ser o quê? Um arranjo, certo? Porque são números distintos, a ordem vai importar. Então, vai ser um arranjo de 10 tomado de 3, porque dos 10 ele tem que escolher 3 algarismos. Né? E aqui está a continha. Arranjo de 10 tomado de 3 é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial, que é igual a... Aí eu vou desnumerar o 10 fatorial até chegar no 7, para poder cortar o numerador com o denominador. Aí eu faço, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Cortei 7 fatorial com 7 fatorial, numerador e denominador. Sobrou o quê? 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Então, ele vai ter o quê? 720 tentativas ao todo para abrir esse cadeado. Outro exemplo, exemplo 6. Numa competição de programação, participam 10 programadores. A premiação é feita aos 2 primeiros colocados. De quantas maneiras a premiação pode ocorrer? Ora, gente, ao todo ele tem o quê? 10 programadores. Sendo que desses 10, a premiação só é feita ao 2, né? Gente, vocês acham que esses 2 que serão premiados, a ordem vai importar? Vai, né, gente? Por quê? Porque eu vou ter o campeão e eu vou ter o vice-campeão. Então, a ordem deles vai importar sim. Se a ordem importa, já vamos saber o quê? Que vai se tratar de um arranjo simples. Mas um arranjo de quanto tomado de quanto? Um arranjo de 10. Por que 10? Porque são 10 programadores ao todo, onde desses 10 vou ter que escolher 2. Então, fica o quê? Né? Aqui, como eu já tinha falado, a ordem vai se importar, porque eu tenho o quê? Campeão e vice-campeão, vai se tratar de um arranjo. E aqui nós temos a continha, né? O arranjo de quê? De 10 tomado de 2. 10 porque ao todo tinha 10 programadores e 2 porque desses 10 eu vou ter que escolher 2, porque só 2 serão premiados. Aí, desenvolvendo aqui a continha, fica 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial, que dá o quê? 8 fatorial, né? 10 fatorial sobre 8 fatorial. Desmembro 10 fatorial até chegar no 8 fatorial, que é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Corta 8 fatorial com 8 fatorial, resta o quê? 10 vezes 9, que dá 90. Então, ao todo, vou ter o quê? 90 maneiras de premiações. E agora vamos tratar de combinação simples. Como eu já tinha falado, no arranjo simples, a ordem importa. Já na combinação, a ordem não importa. Então,
Quando vier uma questão de combinação simples, quando vier uma questão que você tratar, né, que se tratar aí de arranjo ou combinação, você vai ter que fazer o quê? Saber qual o que você vai utilizar. E para isso você tem que saber o quê? Analisar a questão e olhar se a ordem vai ou não importar. Se a ordem importar, vai se tratar de um arranjo. Se a ordem não importar, vai se tratar de uma combinação. E aqui nós temos uma pequena introdução, né? Como eu já tinha falado, a ordem não importa na combinação simples, né? A ordem não importa durante a resolução da questão. E vamos de definição, uma pequena definição. Dado N objetos, essa definição se assemelha à do arranjo simples, só que tem uma palavrinha que muda, e eu vou já dizer qual é. Dado N objetos distintos, A1, A2, A3, A4 até a N, uma combinação simples de N elementos tomados R a R é uma seleção. Ó, é uma seleção. Prestem bem atenção nessa palavrinha, seleção. Por quê? Porque lá no arranjo simples era o quê? Era uma ordenação. Por isso que lá a ordem importava. Aqui não. Aqui é uma seleção. Por isso a ordem não importa, né? Então, é uma combinação simples de N elementos tomados R a R. É uma seleção de R elementos distintos escolhidos entre A1 até a N, não importando a ordem de escolha, sendo R e N números naturais com R maior ou igual a 1 e R menor ou igual a N. Essa condiçãozinha sempre tem que ser satisfeita. E vamos para a propriedade, né? Ó. O número de combinação simples de N elementos distintos tomados R a R, denominado, a gente representa isso aqui, né, gente? Ó. Combinação de N tomado de R, onde N é o total de números possíveis, e o R é o que eu vou tomar de R a R. Vai ser o quê? Aquele pequeno subconjunto de um conjunto maior, que é o conjunto N. Desse conjunto N eu vou ter que tirar o quê? Um pequeno subconjunto, que na verdade é o quê? Esse R, né? É representado por combinação de N tomado de R é igual a N fatorial sobre R fatorial vezes N menos R fatorial. Notem que a fórmula é diferente da combinação e do arranjo. Por isso, você tem que ter em mente essa diferenciação de combinação e arranjo, certo? Na fórmula da combinação, a diferença da fórmula de combinação para do arranjo é porque no denominador da combinação, o R fatorial vai estar multiplicando. Se não tivesse esse R fatorial, se trataria de quê? De um arranjo. Mas a fórmula da combinação é diferente. Tem esse R fatorial aqui no denominador. Por isso que você tem que saber a diferença entre arranjo e combinação. Por isso que é tão importante. Vamos aqui um exemplo. O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei convocou 13 atletas para participarem do torneio de vôlei brasileiro, denominado de Superliga. Porém, para formar a equipe inicial da partida, ele só precisa de 11 jogadores. Quantas opções de escolha ele tem? Gente, você já vai saber, ó. De um conjunto grande, que era o quê? 13 atletas, ele vai precisar tirar o quê? Um conjunto menor, um subconjunto, onde ele só vai precisar o quê? De 11 jogadores. Então, de 13, ele vai ter que tirar o quê? 11. Então, vai ser o quê? 13 tomado de 11. Só que a dúvida é, vai ser arranjo ou vai ser combinação? A ordem importa ou a ordem não importa? Para isso, a gente tem que analisar. Gente, ele menciona a palavra distinto em alguma parte da questão? Não. Então, como ele não menciona nada distinto, você já vai ao alerta. Opa, não mencionou nada de distinto, então a ordem não vai importar. Vai se tratar de uma combinação. Para você ter certeza, você lê de novo o enunciado, prestando bem atenção se realmente a ordem não vai importar. Ó. Gente, ele tem o quê? 13 atletas e ele quer tirar 11. Ele dá alguma restrição para esses atletas? Né? Importa quais são os atletas que ele vai pegar, os nomes deles, quem são eles, qual a posição deles? Não, nesse caso aqui não importa. Só vai importar o quê? Que de 13 ele quer 11, independente de quem seja. Não quer nem saber quem seja, mas se tiver esses 11, né, vai o quê? Vai ser satisfeita a condição da questão.
certo? E dessa forma eu vou fazer o quê? A continha, né? Como eu já tinha falado, é uma combinação simples de 3 elementos distintos tomado 11 a 11. Então vai se tratar de quê? De uma combinação de 13 tomado de 11. Colocando na fórmula, fica o quê? 3 fatorial sobre 11 fatorial vezes 3 menos 11 fatorial. Fica o quê? 13 fatorial, 11 fatorial, 13 menos 11, 2 fatorial. Aqui a gente desmembra, né, o 13 fatorial até chegar no 11 fatorial. Fica 13 vezes 12 vezes 11 fatorial sobre 11 fatorial vezes 2. Corta 11 fatorial no numerador com 11 fatorial no denominador. Ficando o quê? 13 vezes 2, 156 sobre 2, que dá o quê? 78. Então, eu vou ter o quê? 78 opções de escolha, né? Mas que escolha é essa? De ele tinha um conjunto maior, composto por 13 atletas. Desses 13 atletas, ele vai pegar quantos? 11. Não importa quem são esses 11 jogadores. Qual a posição que eles ocupam, não vai importar a ordem. Se não importar a ordem, vai se tratar de quê? De combinação. Certo? Vamos para outro exemplo, né? Uma escola possui 3 professores de matemática, 5 de português e 4 de geografia. O diretor deseja formar comissões. Gente, essa palavrinha comissões, quando tiver essa palavra comissões, você já tenha 99% de certeza que vai se tratar de quê? De combinação. Falou em comissões, se lembre logo de combinação, né? Então, continuando aqui. O diretor deseja formar comissões compostas por 2 professores de matemática, 2 de português e 1 de geografia para montar uma equipe gincana. Dessa forma, quantas comissões podem ser formadas? Ora, então, vai ser o quê? De 3 professores de matemática, ele vai ter que escolher quantos? 2. De 5 de português, tem que escolher 2. E de 4 de geografia, ele tem que escolher 1. Gente, importa quem vai ser os professores que eles vão escolher, os nomes desses professores, a ordem desses professores, vai importar? Ele menciona alguma coisa distinta aqui na questão? Não. Então, você vai ter certeza que vai se tratar de quê? De uma combinação. Combinação, ora, eu vou ter o quê? Matemática. Os de matemática vai ser o quê? Uma combinação de... Eu tinha 3 e eu tenho que escolher 2. Então, combinação de 3 tomado de 2. Português, eu tinha quantos? 5, eu tenho que escolher quantos? 2. Combinação de 5 tomado de 2. Geografia, eu tinha quantos? 4. Tenho que escolher quantos? 1. Combinação de 4 tomado de 1. E como são o quê? Ó? Como vai ser formada essas comissões? 2 professores, 2 professores de matemática, 2 de português e 1 de geografia, né? Então, a comissão é composta por quê? Por 2 professores de matemática e 2 professores de português e 1 professor de geografia. Então, essas combinações aqui, né? Como eles estão tudo num grupo só, eu vou ter que multiplicar esses valores. Porque, ó, é professor de matemática e professor de português e professor de geografia, né? E aqui eu fiz a continha separadamente. Combinação de 3 tomado de 2 é igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial, que é igual a 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial, igual a... Quem é 3 fatorial sobre 2 fatorial? É o próprio 3, né, gente? Não há muito o que discutir. Aí, no cálculo da combinação, aqui referente à disciplina de português, combinação de 5 tomado de 2, venha para cá. 5 tomado de 2 é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Quem é 5 menos 2 fatorial? 3 fatorial. Aí eu desmembro aqui o 5 fatorial até chegar no 3 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí corta 3 fatorial com 3 fatorial. No numerador sobra 5 vezes 4. No denominador sobra 2 fatorial, que é igual a 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. E por fim, calcularemos o quê? A última combinação, que é referente aos professores de geografia, que é a combinação de 4 tomado de 1. Combinação de 4 tomado de 1 é igual a 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. Quem é 4 menos 1 fatorial? 3 fatorial. Aí 4 fatorial, vou desmembrar, fica o quê? 4 vezes 3 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial. Corta 3 fatorial com 3 fatorial, resta só o 4.
Então, a minha resposta vai ser 3 vezes 10 vezes 4, que dá o quê? 120. 3 vezes 10, 30 vezes 4, 120, né? Multipliquei todos os valores das minhas combinações individualmente. Mas como eu multipliquei, por que foi que eu multipliquei? Porque era uma comissão composta por 2 professores de matemática e 2 professores de português e um professor de geografia, certo? Aqui nós temos uma questãozinha do Enem, né? Vamos ler aqui. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. Então, ao todo, foram quantos times? 12. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o que? O time visitante. Ora, gente, vocês já notam que nessa parte aqui, né? Em seguida, os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo no time visitante. Então, a ordem aqui, nessa parte aqui da questão, vai importar, né? Porque dependendo de qual for a ordem, o time vai jogar ou no seu campo ou no campo do adversário. Por isso que a ordem vai importar, né? Vamos continuar aqui para saber o que a questão quer. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de opção A, uma combinação e um arranjo e uma permutação. Opção C, um arranjo e uma permutação. Opção D, 2 combinações. Opção E, 2 arranjos. Ora, gente, vamos fazer. Primeiro ele pede o quê, né? Para o grupo A. Vamos olhar aqui no enunciado. Vamos olhar no enunciado. O total de escolhas possíveis para o grupo A, né? E a ponte primeiro é o grupo A. Então, o jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, ele quer saber o quê? A quantidade de escolhas possíveis para o grupo A. Então, eu tenho o quê? Né? Eu tinha um total de 12 times. Desses 12, eu escolhi quantos? 4 times para compor o grupo A. Tem alguma restrição? A ordem desses times vai importar? Não, né, gente? Não importa, porque ele não dá nenhuma restrição e eu percebo que a ordem não vai importar. Por exemplo, se eu pegar 4 times desses 12 times, independentemente de quais sejam os times, a ordem desses times não vai importar. Por exemplo, se eu tiver... a única coisa que a gente tem que ficar atento é o quê? Que ele diz que de 12 pega 4 e ele não dá nenhuma restrição. Se não dá nenhuma restrição, vai se tratar de quê? A ordem vai importar? Não, né, gente? Então vai se tratar de quê? De uma combinação. Mas quando ele vai fazer, ó. Então o primeiro é o quê? Para o grupo A, a escolha é o quê? Uma combinação. Então pode ser tanto a A como a D. Mas vamos ver aqui a outra parte do enunciado que ele pergunta. A quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Gente, para o jogo de abertura, ele diz o quê? Ó? Em seguida, dentre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o torneio de abertura, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então, para essa conta aqui, né, de 4 que eu tinha no grupo A, desses 4 eu vou ter que escolher o quê? 2 times. Sendo que a ordem desses 2 times vai importar. Por quê? Porque dependendo da posição, um deles vai jogar no seu próprio campo e o outro o segundo seria o time do visitante, né? Então, o que? A ordem vai importar. Se a ordem importa, é o que? Um arranjo. Então, a opção certa é a letra A. Uma combinação e um arranjo, respectivamente. Vamos para outro exemplo aqui também do Enem. Esse aqui é do Enem de 2019, se eu não me engano. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanho, numerados de 1 a 12. Então, eu vou ter o quê?
uma locomotiva, e essa locomotiva vai possuir 12 vagões numerados de 1 a 12. Dos vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo as suas numerações, conforme ilustrado a seguir. Então, tá aqui o trem, né, com seus 12 vagões. E vamos para o enunciado da questão, o que é que ele quer saber. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Então, gente, ele quer saber o quê? Ora, né? Aí aqui nós temos as alternativas. Sai um pequeno spoilerzinho aqui. Sem querer gerar a letra E, mas vamos ver por quê. Então, gente, ele tem o quê? Ó? Ele tem um trem com 12 vagões, no qual desses 12 vagões, 4 são de vermelho, 3 são de azul, 3 são de verde e 2 são de amarelo. Então, ao todo, ele tem o quê? 2 vagões. Então, aqui, como a gente vê pelas opções, ele vai fazendo cor por cor, né? Porque a gente vê que tem o quê? 4. Em cada opção, temos 4 resultados se multiplicando. Ou se somando. E, gente, primeira coisa importante. Como é um trem e esse trem é composto por 8 vagões... Por 12 vagões, perdão, né? Por 12 vagões, esse trem é composto. Então, todos os vagões têm que estar presentes. Se todos os vagões têm que estar presentes, vai ser o quê? Multiplicando. As opções aqui que vai ter somando, eu já não posso colocar. Por quê? Porque a soma dá a ideia de ou, né? Então, o ou, para esse caso aqui, seria o quê? Só se fosse um trem em que eu pudesse fazer uns de 5 vagões, outros de 6, outros de 10, mas não é o caso da questão, porque ela quer obrigatoriamente que o trem tenha o quê? Esses 12 vagões. Então, os resultados devem fazer o quê? Se multiplicar. Onde tem essa soma que eu já posso excluir. Já posso excluir esse item B. Certo? Gente, vamos fazer. Inicialmente, vamos fazer para a cor vermelha, né? Ora, para o vermelho, eu vou ter o quê? A combinação de o quê? Ele quer expresso por meio de combinações, né? Cada cor vai ter sua combinação. Gente, quando ele for pintar os vagões de vermelho, quantos devem ser pintados de vermelho? 4. Mas ao todo eu tenho quantos vagões no trem? 12. Então, para o vermelho vai ser o quê? Combinação de 12 tomado de 4, né? Ó, 12 tomado de 4. Ou vai ser a E ou vai ser a A. A D também não pode ser porque está somando. Então, não pode ser a D. Então, ou vai ser a E ou vai ser a A. Pronto. Eu fiz para o vermelho. Agora, vamos fazer o quê? Para o azul. Né? Para o azul, eu tenho que levar em consideração... eu tenho que retirar... Se eu já fiz para o vermelho, então eu tenho que retirar 4 vagões. Se eu tiro 4 vagões, só me restam quantos? 8. E entre esses 8 vagões, eu tenho que escolher quantos para ser pintados de azul? 3. Então, o quê? Combinação de 8 tomado de 3. Para fazer a cor verde, né? Quando eu faço a verde, eu já tenho feito o que é a do vermelho, que eu tirei 4 vagões para o vermelho e 3 para o azul, já totalizando 7. De 7 para 12, só falta quantos? 5, né? Então, de 5, eu vou poder pintar qualquer um desses 5 de verde. Só que quantos devem ser pintados de verde? 3. Então, vai ser o que? A combinação de 5 tomado de 3. E se eu já fiz o de vermelho, que era 4, o de azul, que era 3, o de verde, que era 3, totalizando 10, sobraram quantos vagões? Só 2. E esses 2 vai sobrar para quem? Para o amarelo, né? Que vai ser o que? A combinação de 2 tomado de 2. Por isso, a resposta é a letra E. Uma multiplicação de combinações. Lembrando que quando você calcula isso, você tem que ir diminuindo determinados vagões das cores que você já fez. Por exemplo, aqui a gente fez o que para o vermelho? Se a gente já fez para o vermelho e o vermelho era 4 vagões, a gente tem que eliminar esses 4 vagões e ver quantos sobram para esses que sobram a gente fazer para o azul. Aí a mesma coisa, faz para o verde e faz para o amarelo. Então a opção correta, a opção é. Vamos ver outra questão do Enem. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro, né? Então, para o tênis, importa se o adversário é canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, então eu tenho um clube que possui 10 tenistas, sendo que 4 desses
tenistas são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, essa partida não pode ser com ambos os jogadores canhotos. Então ele pergunta qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida. Então, né, gente, recapitulando. Ele tinha quantos tenistas ao total? 10 tenistas. Desses 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros. E ele quer fazer o quê? Uma partida de exibição. Só que para essa partida vai contar o quê? Com 2 jogadores, só que esses 2 jogadores não podem ser canhotos. Então, para mim calcular esse número de possibilidade dos tenistas para a partida de exibição, eu posso calcular o quê? O todo, né? Que nós temos as opções de resposta. Eu posso calcular o quê? O todo menos, né, o total de partidas que ambos são canhotos, né? Eu vou ter o quê? O total, né? O total de partidas que podem ser realizada entre eles, entre esses 10 tenistas, né? E como a ordem dos tenistas não vai importar, por exemplo, se eu tiver o tenista A e B, é a mesma coisa que eu tiver o tenista B e A. É uma partida só, a ordem não importa. Se a ordem não importa, é uma combinação. Então, para cada um, eu vou fazer o quê? Uma combinação. Só, gente, que qual é a maneira mais fácil de eu responder essa questão? Né? Pergunta que ele pergunta. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida? Então, ele deixa bem claro que a partida não pode ser entre 2 canhotos. Então, eu vou fazer o quê? O total de partidas possíveis, né? Menos o total em que ambos são canhotos. Eu elimino esse resultado em que ambos são canhotos desse total para me chegar à resposta da questão. Como é que eu calculo o total? Ora, o total é calculado pela combinação de 10, porque eu tinha o quê? 10 tenistas tomado de 2, porque somente 2 vão para essa partida. Lembrando que esse total não interessa aqui se ele é canhoto ou destro, né? Esse resultado de canhoto ou destro vai ser tirado aqui nessa segunda parte aqui, certo? Então, o total é igual a combinação de 10, porque era 10 tenistas tomado de 2, porque são 2 tenistas que realizaram a partida, que é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2, que é o quê? 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. E vamos também ter o quê? O total em que ambos são canhotos. Vai ser o quê? Quantos são canhotos no clube? 4. Desses 4, a partida vai requerer quantos? 2. Então, fica o quê? Combinação de 4 tomado de 2. Né? Que dá o quê? 4 sobre 2 vezes 2 fatorial. Então, gente, quem vai ser minhas possibilidades? Vai ser o total. Quem é o total? 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, menos, né, o total em que ambos são canhotos, né, que é o que? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai dar a resposta A, né? Lembrando que nesse total aqui está incluídos todas as partidas possíveis entre canhoto, em partidas entre canhotos, entre destros, entre canhotos e destros. Aqui está incluído tudo. Só que, como eu fiz aqui o total, eu vou ter que tirar desse total a parte, o tanto de partidas em que ambos os jogadores são canhotos, né? E para calcular isso, eu vou olhar aqui os dados. Quantos são canhotos? 4. Quantos realizaram uma partida? 2. Então fica o quê? Combinação de 4 tomado de 2, né? E por hoje foi isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês mesmo, né, em casa, em quarentena, estudando sozinhos, com a ajuda da gente, esteja sendo possível vocês aprenderem o conteúdo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, certo? Que eu estarei sempre à disposição de vocês. E era isso. Muito obrigado.